Aula 2. Oratória e comunicação. A língua é um órgão do corpo humano desprovido de osso, mas capaz de quebrar ossos. Provérbio grego. O homem é um ser falador. Falamos com os sentidos, com as mãos, com o corpo, com os olhos. Falamos com o corpo inteiro, falamos com nossa postura. Olha só, a gente está na aula 2, você está com o seu caderno aí, mas olha que interessante, muitas pesquisas afirmam que as novas gerações têm inúmeras dificuldades de relacionamento. Qual o problema das novas gerações com as dificuldades com os relacionamentos? A gente fala de Zygmunt Bauman, que escreveu Amor Líquido, tem esse material de Zygmunt Bauman disponibilizado para você na parte de palestras, na parte de cultura geral, isso tudo já está no seu curso. Mas vamos entender Zygmunt Bauman, o que a gente tem para falar dessa nova geração que tem problema de relacionamento. Mas claro que tem problema de relacionamento porque ela não olha no olho, porque ela não vê o corpo do outro. Por quê? Porque ela está olhando para o celular, ela está para baixo, ela não tem uma leitura geral. Sabe quem que tem uma leitura maravilhosa do outro? Taxista. Olha só, taxista. Porque ele está na noite, ele está trabalhando, agora taxista, motorista de Uber, motorista de aplicativo, porque o cara vê aquela pessoa, sabe? Ele tem que fazer uma leitura, ele treina a percepção dele, policial. Se você é policial, você tem essa percepção. As pessoas mais sensíveis ficam atentas. Olha só, eu sou de um tempo que quando eu na escola às vezes brigava, arrumava confusão, o professor brigava, me dava bronca, não sei o que lá, eu chegava à minha casa como mágica, não falava nada com ninguém. Minha mãe me olhava e falava, o que aconteceu na escola? E aí, o professor brigou comigo, arrumei uma briga, não sei o que lá, fui para a direção, tá aqui o bilhete, etc. E aí, magicamente, eu ficava, né? Ué, a mãe tem bola de cristal? As mães todas têm bola de cristal? Os pais todos? É o filho que vai pro cantinho, eu tenho filho, né? E meu filho pequeno vai pro cantinho, eu falo, Theo, o que você tá... Aí ele vem sem graça, rindo. Ô papai, como é que você sabe? É a leitura, é o silêncio que precede a arte, né, de uma criança. Por que eu estou falando isso? Porque as novas gerações estão olhando para a tela. E se você é da nova geração ou da antiga geração, você também agora provavelmente está olhando para a tela. Só que não é o melhor lugar. Se você está dentro do metrô fazendo esse curso de oratória, te garanto que não é o melhor lugar. Por quê? Porque qual o momento que você vai treinar? Ah não, Hausmann, eu vejo e fico observando as pessoas à minha volta. Excelente. Eu estou vendo no metrô, eu estou assistindo dentro do ônibus, dentro da barca e etc. Mas depois eu revejo a aula e pratico. Excelente. Mas a gente precisa da prática. Repare que a gente está num curso de oratória. Eu preciso da prática. Eu preciso, inclusive, que você treine a leitura em voz alta. Como? Desse jeito. Quando falamos, nos projetamos para o outro, para o mundo, principalmente para nós mesmos. Por que falo? Eu falo porque quero, falo porque sei, aprendi, falo e calo para falar, porque cresci. Falo às pessoas, falo à família, falo-me à noite sem dormir. Falo. Simples assim. Vejo o mundo, sinto os meus, ouço mais, para saber, porém, de mim. Porque quando eu falo, eu me comunico, eu busco a mim mesmo. Falo simples assim. E quanto melhor, mais gente a ouvir.
Então, minha fala assim, agente da mudança que o mundo tem, agente assim, da mudança que vai em mim. Portanto, aprendi. O que eu quero falar nessa aula 2? Da importância da fala, da importância do verbo, da importância da comunicação. Porque você, com a sua voz, com a sua eloquência, com a sua oratória, pode promover, inclusive, a justiça. É sério. Você pode, inclusive, promover a justiça. Sabe quando você está no banco ou está diante de um acontecimento, está numa fila e aí chega uma pessoa super simples que pergunta para um funcionário, pergunta para outro e ninguém ajuda aquela pessoa? Talvez você, com a sua comunicação, com a sua oratória, com a sua postura, de falar de maneira assertiva, clara, num bom tom. Chega, por exemplo, para a gerente do banco, olá, bom dia, tudo bem? Qual o seu nome? E ela vai responder o nome dela. Então, essa senhora na fila me fez uma pergunta e eu não soube responder. Você pode responder? Você encaminha. Olha que interessante. Aquela senhora estava perdida, sem saber para quem perguntar. E ela perguntou para você. E você, com a sua capacidade de comunicação, com a sua calma, com a sua capacidade de ler o mundo à sua volta, de olhar para aquela senhora e ver que ela é uma senhora simples, talvez incapaz de buscar, de clamar pelos seus direitos, de reclamar, de clamar mais uma vez pelos seus direitos. Eu preciso ser atendido, eu estou aqui dentro, é a terceira, é a quarta, é a quinta, é a sétima, é a oitava vez que eu venho a esse banco e ninguém resolve o meu problema. E você, com a sua comunicação simples, assertiva, com a sua postura, talvez tenha encaminhado a resolução daquele problema. Então, é aí, eu estou falando da leitura, que eu queria que você entendesse. E aí, eu tenho um texto que eu falo do método, falando do nosso método. Imagine bem, de que adianta me entender meu semelhante, a vida, o cosmos, o sistema, se a minha voz não for ouvida, é o mesmo que não existir. Para pensar. É isso mesmo. Imagina que você entende o cosmos, entende a você, entende o seu semelhante, entende todo mundo. Mas você não comunica. Você não fala, as pessoas não te ouvem. Você não existe. E você está num curso de oratória, de comunicação, qual é o nosso objetivo aqui? Qual é a nossa meta aqui? É que você expanda a sua existência, que você se comunique falando, projetando, que você se comunique com o seu próximo, mais próximo. Aí eu falo de comunicação, que você se comunique com plateias enormes, que você se comunique com o seu chefe, com o seu subordinado, com os seus funcionários, com os seus familiares, com os seus colegas, com os seus amigos. Então, na verdade, a gente está atrás do ápice de uma existência. Note bem. Então, a gente está atrás dessa prosperidade da comunicação. E olha que eu estou na aula 2. E aí você está anotando o quê? O que você está aprendendo? Poxa, é mesmo? Poxa, se a minha voz não é ouvida, é o mesmo que não existir. Um dia desse, eu pegando comida para o meu filho, alimento, né, pequenininho, etc. E ele meio que choroso falou, papai, se eu não escolho, olha que forte, olha que tem a ver com isso que eu estou falando de comunicação. Se eu não escolho o que eu vou comer, eu não existo. Foi mais ou menos isso que ele disse. Se eu não escolho o que eu vou comer, eu não existo. Ele não teve argumentação,
né, suficiente com 4 anos de idade para falar, poxa, pai, todo dia eu não posso nem escolher. Talvez tenha um dia que ele não tá com a boca boa para comer feijão ou quer comer mais arroz, não sei. Mas olha a fala dele, intuitiva. E aí, se você não me ouve, eu também não existo. Se ninguém me ouve, se eu não me comunico com o meu entorno e com as pessoas, eu também não existo. Então é aí que a gente vem falar da importância da comunicação, da importância da oratória. Poxa, mas o que eu vou fazer agora? Que exercício eu tenho? Primeiro que você tem das aulas, né? Da aula anterior, já marcou. Agora eu te convido a fazer um exercício. Esse material que eu li está marcado na sua aula 2. Então eu queria pedir para que você lesse esse material que está na sua aula 2. Combinado? Que você pegasse para ler esse poema, que é Porque Falo, e depois falando do método. Que você lesse, projetando, experimente ler como se tivesse uma plateia de 10 mil pessoas, experimente ler como se tivesse uma plateia de 3 pessoas, experimente ler como se estivesse em um sarau de poesia, ou experimente ler como se estivesse dando uma aula. Talvez, você é um professor, toda aula você vai abrir com uma poesia e etc. Eu queria que você lesse com essa postura, que ficasse de pé, abrisse o seu material e simplesmente lesse. Pode ser assim? No caso, o celular, porque esse material provavelmente está dentro do seu celular por conta do aplicativo. Então, eu queria só que você lesse em voz alta. Combinado? Muito obrigado e até a próxima.